Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão e o quanto é importante a gente se recompor. Fiquei pensando muito sobre essas questões, porque às vezes a gente fala sobre a importância de sermos transparentes, de expormos aquilo que sentimos, aquilo que pensamos, e aí nem sempre isso combina com a questão do autocontrole, né? Então, quando a sociedade espera transparência, a gente fala em nível de caráter, em nível de verdade, em nível de devolutiva positiva, em nível da pessoa mostrar a sua essência, né, a sua identidade. Então, isso é muito importante. Agora, nem tudo que acontece dentro da gente, nem todas as confusões internas precisam ser replicadas externamente. Quantas coisas que acontecem dentro da gente que não são coisas boas, que não são bons sentimentos e que nós temos que saber ter autocontrole para que a gente saiba o que a gente tem que colocar para fora. Então, ter domínio do espírito, eu costumo dizer que é mais importante do que conquistar uma cidade. Quando a gente olha para dentro e a gente vê que algumas coisas estão em desequilíbrio, eu ter a capacidade de dominar aquilo que não está certo, de entender que as coisas podem estar muito negativas dentro de mim, mas que eu posso ter um autocontrole e fazer ainda externamente o que é certo, me faz entender então que eu consigo me controlar, que eu consigo transbordar aquilo que é bom, né? Que eu consigo alimentar o meu lado bom. E aí eu faço um paralelo, uma metáfora relacionada às cidades antigas, né? Na antiguidade, as cidades tinham muralhas para evitar a invasão dos inimigos, né? Para evitar que copiassem as suas criações. Os chineses sempre foram muito inteligentes e criadores do papel, do macarrão, da pólvora. E a gente, né, consegue pensar que as muralhas da China foram criadas não só para evitar as invasões, como para evitar que os povos copiassem as suas ideias. E aí, quando eu penso nessa ideia do autocontrole, eu consigo imaginar a gente como uma cidade que precisa ser murada. Por quê? Porque quando eu me autocontrolo, quando eu crio os meus muros, eu mostro que eu sou muito maior do que as circunstâncias, né? Então eu determino o que vai sair e o que vai entrar. Por quê? Porque se eu sou uma cidade que não tem muros, os inimigos entram, né? Qualquer coisa que é falada por alguém me atinge e aí eu fico numa batalha, numa luta por questões que eu não deveria nem batalhar, nem lutar, né? Para provar para o outro quem sou. Então, as coisas externas passam a controlar o meu espírito. Mas quando nós criamos os nossos muros internos, a gente começa a compreender que nós precisamos ter paciência, que nós precisamos silenciar, que nem tudo que acontece dentro de mim eu tenho que externar, né? Uma palavra maldita, às vezes eu não consigo me desculpar, às vezes a pessoa, por mais que ela me perdoe, não significa que ela vai conseguir esquecer. Então, é naquele momento de efervescência eu consegui me controlar, eu conseguir ter autocontrole. Então, quando eu tô com raiva, quando eu tô nervosa, quando eu tô indignada, eu consegui respirar e entender que aquilo eu não preciso despejar nas pessoas, né? Que eu não preciso dar ao mundo isso que é muito ruim. Então, nós temos essas questões internas. Então, o que eu desejo para você hoje? Recomponha-se, tenha essa habilidade de ter domínio sobre as circunstâncias, sobre as situações, entendendo que você pode controlar o seu espírito, de que você é o responsável sobre aquilo que você vai dar ao mundo, sobre aquilo que você vai dar às pessoas que você ama, sobre aquilo que você vai dar e acrescentar ao seu trabalho.
Então pare para pensar, a gente não precisa externar tudo que está interno. A habilidade do autocontrole requer compreendermos que as nossas confusões internas podem ser controladas por nós e que nós podemos ofertar equilíbrio. Você já reparou que pessoas que não constroem os seus muros, que não têm o autocontrole, quando elas vão dando ao mundo tudo aquilo que internamente está podre, percebam como essas pessoas perdem a moral, perdem o respeito, perdem a admiração, enfim, perdem pessoas amadas, inclusive. Então, se nós estamos na era da admiração, né, onde para sermos ouvidos, onde para entenderem a nossa voz, nós precisamos ser admirados, que nós saibamos que o autocontrole é o primeiro passo. Então, acorde, recomponha-se, né? Perceba a importância disso para que as relações sejam sadias. E aí fica aquela grande questão: por mais que internamente eu não esteja bem, eu ainda posso ter autocontrole e entender que as minhas reações podem e devem ser sadias. Então é isso que eu desejo para você: recompor-se, recomponha-se. Olhe para você, perceba a importância de ofertar ao mundo aquilo que é bom, tá? E tenha domínio próprio, porque eu vou repetir, é mais vantajoso e é mais heróico um homem ter domínio próprio do que dominar uma cidade. Um grande beijo e uma ótima terça-feira.